Boa tarde a todas e a todos, colegas. É um prazer tê-los conosco de novo em mais uma série, mais um evento da série Webinar de Gestão de Conhecimentos da FNQ. Hoje com um tema muito importante, nem por todos tão conhecidos como o da segurança cibernética. Teremos um convidado hoje bastante prestigiado, é o professor oficial general veterano do Exército, Wilson Laura. Muito obrigado por ter aceito o convite e prazer estar contigo aqui. Eu que agradeço, Dalcio. Bacana. Eu queria aqui falar rapidamente da FNQ, antes de começarmos. Para quem não conhece a FNQ, nós fomos idealizados e criados em 1991 por 40 empresas que, na época, se preocupavam com a abertura de mercado do presidente Collor e tinha a função, né, o objetivo de criar uma série de ferramentas, treinamentos e, principalmente, um prêmio, né, o famoso Prêmio Nacional da Qualidade, né, que perdurou durante muitos anos, e hoje ele chama Melhores em Gestão, e nessa linha a FNQ, desde 2005, ela atua em gestão, não mais só em qualidade, e o seu principal ativo, o seu principal produto e serviço é um modelo, chama Modelo de Gestão, né, Excelência em Gestão, o MEG, que está na sua 22ª edição. Então, esse modelo é um modelo reconhecido internacionalmente, ele é desenvolvido por um grupo de especialistas no Brasil, né? Cada versão demora 1 a 2 anos, e existem vários fundamentos, né, nesse modelo que a gente avalia quando as empresas nos abordam. Então, o compromisso com as partes interessadas, responsabilidade, liderança, o pensamento sistêmico, o tema dos processos, inovação, a cultura, né, e sempre com foco em resultados. Então, é um modelo que a gente usa para avaliação, né, de organizações de qualquer tipo, porte, públicas, privadas, e ao final a organização recebe um diagnóstico, né, onde ela pode melhorar em relação ao modelo, vamos dizer assim, reconhecido mundialmente, e mostra onde é que tem pontos de melhoria. Então, essa é a nossa atividade principal. Nós temos vários cursos, capacitações, eventos como o de hoje, e publicações. Então, eu queria falar um pouco, né, desse aspecto da FNQ. Nós temos vários modelos específicos também para RH, SG, para hospitais, para cidades. Então, é uma entidade bastante, assim, tem vários âmbitos, vários setores que ela atinge. Estamos à disposição para quem tiver interesse em nos contatar. Bom, queria agradecer aos patrocinadores, inicialmente a Micropower, né, de tecnologia, desenvolvimento de gestão de pessoas e treinamento corporativo, o apoio educacional do SESC e Senac, né, da FEComércio do Rio Grande do Sul, que atualmente passa, né, por essa tragédia, o apoio institucional do Movimento Mato Grosso do Sul Competitivo, o MS Competitivo, da União Brasileira para a Qualidade, o BQ, do Movimento Catarinense pela Excelência, Excelência Santa Catarina, e a ABQ, nossa parceira, Associação Brasileira da Qualidade. Meu nome é Ronald Daucha, para quem não me conhece, sou engenheiro elétrico de formação pela USP, Poli, tenho vários MBAs em administração, finanças, inovação, e atuei em várias empresas. 30 anos atuei na Siemens como diretor e presidente de algumas empresas do grupo, e sempre me dediquei aos temas inovação, gestão e processo. Desde o final de 2018, 2019, eu coordeno aqui a FNQ com muito orgulho, e tenho muita satisfação de ter o Wilson, né, o Laura conosco hoje, nos prestigiando. Eu vou falar um pouco de você, general do senhor, mas eu já vou pedir desculpa antecipadamente que eu tive que reduzir um pouco seu currículo, senão a gente ia consumir, eu diria, quase todo o nosso tempo. Tudo bem? O senhor me perdoa? Sem Então problema, tá bom. Dalcio. Tá bom. Então, ele é oficial, né, oficial general, é veterano do Exército Brasileiro. Ele tem uma sólida experiência em inteligência, PhD em Ciências Militares pela Escola do Estado-Maior do Exército. Ele é mestre em estudos estratégicos pelo United States Army War College, especialista em estudos de segurança pelo Canadian Forces College, especialista em Cybersecurity and Executive Strategy pela Stanford University. Ele trabalhou em programas de segurança cibernética para infraestruturas críticas, possui experiência docente na formação e desenvolvimento de lideranças,
Foi o primeiro comandante do campus Brasília da Escola Superior de Guerra, hoje chamada Escola Superior de Defesa. Ele é professor convidado das fundações Dom Cabral e Getúlio Vargas para o tema cibersegurança, cibersegurança. Ele é membro da Comissão de Gestão de Riscos Corporativos do IBGC e, desde 2019, realiza suas atividades profissionais na empresa Aware Consultoria em Defesa, Segurança e Inteligência Limitada. Então, vocês tiverem uma ideia resumida, né, do General Laura, né? E aí vamos começar então com o nosso bate-papo, pode ser? Pode ser. Então tá bom. Bom, antes de tudo, eu queria fazer uma pergunta aqui, até para a gente nivelar a nossa comunicação. Como é que o senhor costuma ser chamado? É general, general Laura, Laura, Me só para chama de Wilson, manter o Dalton. respeito. Como é que é? Me chama de Wilson, Wilson. Então tá bom. Vou chamar tá você de bom? Wilson. Então tá Fica bom, joia. tá feito. Combinado. Então, quem fizer perguntas também, por favor, falem, por favor, pergunte ao Wilson. Então vamos começar então. Bom, é óbvio, antes de tudo, eu queria de falar sobre cibersegurança, que você contasse um pouco, a gente viu tua trajetória, né? Mais ligada à área do Exército Militar. Como é que você chegou ao tema segurança, cibersegurança, que é uma coisa bem específica, né? E alguém deve ter né, te guiado para lá, aconteceu alguma coisa, ninguém para num tema assim do nada. Então, conta um pouco para a gente como é que foi esse caminho aí para cibersegurança. Então, eu me formei da Academia Militar na década de 80 do século passado. Então, já tem É. tempo isso. E eu entrei no tema de cibersegurança em 2007. Uhum. 2007, eu servia no gabinete do comandante do Exército. Nós vivíamos o quê? O primeiro ano do segundo mandato do presidente Lula. Houve uma Tá. decisão no Brasil, uma decisão do presidente, junto com o ministro da Defesa, de, naquele momento, desenhar uma estratégia nacional de defesa. Tá? A primeira estratégia nacional de defesa que foi formalmente escrita, foi um documento. Desse documento foram listados três setores prioritários. O setor espacial, que naturalmente ficou com a Força Aérea, o setor nuclear, que ficou com a Marinha do Brasil, e o setor cibernético, que ficou com o Exército Brasileiro. Nessa época, Hum. como eu disse, eu trabalhava no gabinete do comandante do Exército e eu fui colocado para tratar desse tema. De lá para cá, não saí mais. Em alguns momentos, trabalhando diretamente com ele, em outros, não trabalhava diretamente, mas acompanhava. Então, 2007 foi quando eu fui colocado, né, nesse tipo de atividade, nesse tema. Esse tema caiu no meu colo. Não, então, 2007. 2007. Então já é bastante tempo, hein? Já tem Quase tempo. 20 anos, dá para dizer, né? Então tá bom. E aí, então, para começar, você falou em cibersegurança, então conta um pouco para nós o que é, né, exatamente cibernética, segurança cibernética, para talvez equalizar o conhecimento antes de entrar em detalhes mais nessa conversa. É legal. Dalton, a palavra cibernética, ela foi criada em 1948 por Hum, um matemático no MIT. Só que o contexto era completamente diferente. Ela foi criada no seguinte contexto de automação, de robótica. uhum, Em 1986, quando começou a internet a se popularizar, eu estabeleço uma topologia de três fases. Vivemos três momentos bastante distintos nisso. De 1986 até 2007, de 2007 a 19, de 19 até os dias de hoje. Por que 1986? Foi o ano onde a literatura reconhece como o primeiro incidente cibernético. Foi uma tentativa, ou melhor, foi uma invasão dos laboratórios norte-americanos na região de Berkeley, na Califórnia, por hackers da Alemanha Oriental. olha O só. propósito era obter segredos sobre o projeto estratégico Guerra nas Estrelas. Então, Uhum, de 86 até 2007, nós tivemos um momento onde a internet se popularizava e quando nós falávamos em segurança, se falava em quê? Antivírus, firewall, esse tipo de coisa. E tinha um debate geopolítico muito grande sobre a questão da dissuasão cibernética. hum.
pegaram o racional do ambiente nuclear, das armas nucleares, e projetaram para a questão cibernética. Tá? Nessa época, esse debate aconteceu, alguns acreditavam que isso podia ocorrer, isso caiu pela manobra, essa similitude ela não se sustenta por uma série de Uhum. fatores. Tá? Mas junto nesse período também tinha uma discussão sobre quais seriam os efeitos de um incidente cibernético para um Estado-nação. Se ele Uhum. poderia colapsar um Estado-nação. Tá? E esse evento aconteceu em 2007. Por isso que o ponto de corte é 2007. Tá? Nós Entendi. tivemos um evento que é reconhecido, é conhecido como Soldados de Bronze, onde um país, uma ex-república da União Soviética, a Estônia, que era um país muito digitalizado naquela época, o governo estoniano foi literalmente tirado do ar. Nossa. Uhum. Tá? Então, os serviços essenciais que eram providos deixaram de ser providos, o sistema bancário da Estônia ficou fora do ar. Aí eu tive a oportunidade, em 2008, de conversar com um estoniano, que foi meu colega no mestrado, sobre o que Uhum. aconteceu naquela época. Tá? Então, essa é uma primeira fase, né? Em termos de segurança, aliás, em termos da internet ela se tornando mais popular. Tá? E Uhum. depois nós tivemos a questão da discussão geopolítica sobre a dissuasão cibernética, que ela caiu, ela não se sustentou, e tivemos o evento na Estônia. De 2007 a 2019 é a era que eu chamo a era dos grandes incidentes cibernéticos. Nós tivemos grandes eventos cibernéticos ali. Ano de 2007 tivemos o que se chamou de WannaCry, tivemos um evento chamado NotPetya, que afetou muito uma grande empresa de navegação dinamarquesa. Nós tivemos em 2010 um evento que aconteceu no Irã, que é tido na literatura como o primeiro emprego bélico, primeiro emprego de um artefato bélico cibernético, uma Uhum. usina nuclear iraniana. Então, isso aconteceu nesse período. Nós tivemos grandes eventos cibernéticos. Né? Entendi. E o que aconteceu em 19? 19, a Covid. Não foi um evento cibernético. Uhum. Consequência da Covid. Uma empresa que tinha 300 colaboradores, ela se transformou em 300 empresas de um colaborador. A superfície digital ela expandiu de Uhum. uma forma exponencial. Tá? Dizem os estudiosos que a transformação digital, em 6 meses, ela avançou 10 anos. Olha só. Então, o que Uhum. aconteceu? Aumentou a superfície de exposição digital. E aumentou de uma forma meio muito rápida, sem as devidas medidas de segurança. Isso aumentou uma série de vulnerabilidades, acarretou uma série de Uhum. vulnerabilidades. Juntamente com isso, surgiram novas tecnologias. Nuvem, Big Data, inteligência artificial. Então, isso aumentou o quê? A periculosidade das ameaças. Então, superfície digital expandida, combinado com o aumento da periculosidade de ameaças. Então, dá no que nós estamos vivendo hoje, incidentes acontecendo 24 horas, 7 dias por semana, um conflito cibernético persistente. Aí chegamos no dia de hoje. Daqui para frente, o que vai acontecer? Você me perguntar, já dá para prever uma próxima fase? Quer dizer, não dá para prever incidentes, mas dá para prever onde é que está o risco, imagino, né? Eu acho, isso aí é achismo, opinião muito pessoal. Eu acho que o ponto de corte dessa fase será um evento tecnológico. Será a popularização, como aconteceu, como está acontecendo com a inteligência artificial, mas será a popularização, o acesso à computação quântica. Eu Ah, não é? sei quando isso vai acontecer. Tá? Por quê? Porque a computação quântica ela mexe com o quê? Ela mexe com criptografia, que é a base de tudo que é sistema de segurança. Eu acho que a computação quântica vai fazer a questão de segurança virar do avesso, quando ela se tornar mais popularizada. Quando isso vai acontecer, eu não tenho ideia. Tá? Eu Mas acho que o explica um pouco ponto para de nós corte
explica um pouco o que que quer dizer. Claro, todos deveriam saber, mas alguns talvez não. O que que é a computação quântica? Dá para dizer que é mais velocidade? Não. Mais capacidade de processamento, mais velocidade. Você vai pegar o que é binário hoje, 0, 1, e vai quebrar o binário. Uhum. Então você vai ter padrões de criptografia muito mais fortes. Só que, como Nossa. toda tecnologia, ela é dual. Ela serve para o bem e serve para o mal. Ah, tá, entendi. Então Então, esse é eu o acho que risco. a grande questão aí vai ser a computação quântica. É uma opinião muito pessoal. Quando vai ser? Não sei. Mas está aí para acontecer, ficou claro. Uhum. E você comentou de alguns casos aí, tanto desse incidente, né, na Estônia e outros, mas assim, você tem alguns exemplos de casos assim gravíssimos que houve, por exemplo, empresas, né, que Tem. sofreram muito com uma invasão, a gente pode chamar assim. Acho que é interessante, né, de Olha conhecer o que só, que pode Dalton. acontecer. E talvez às vezes nem são públicos, né, não sei. O primeiro ponto é o seguinte: o que eu vou falar é público. É, pô, E então não tá bom. vou, e não vou falar de empresa brasileira. Então tá bom. Tá bom? Eu vou, o Porque primeiro nunca ponto. aconteceu, né? Nunca aconteceu com brasileiro, certo? Primeiro ponto que eu vou tratar com você é um incidente que aconteceu em 2013. Está bem distante, tem 10 anos. Ele é um incidente que foi muito estudado e ele tem muito ensinamento. Quem foi a vítima? Foi uma empresa norte-americana chamada Target, uma grande Hum. varejista americana, norte-americana. Uhum. Tá? O que era a Target naquela época, 2013? Ela é uma empresa que tinha uma reputação muito boa. Ela era considerada uma empresa muito preocupada com questões de privacidade e proteção de dados. A Nossa, Target gastava muito dinheiro com isso. Ela não era uma empresa que tratava essa questão de uma maneira displicente. nem Ela tinha era, o conceito de LGPD na época, eu acho, né? ali Eu não deu um sei. problema. Ali, É. ali deu um problema. Eu não, as grandes leis de privacidade e proteção de dados, tá? A lei europeia é mais antiga, é mais recente, a brasileira, 2018, a europeia, se eu não me engano, é 15, mas tinha uma preocupação muito grande. Por exemplo, aquele framework de pagamento de cartão de crédito, o Uhum. PCI-DSS, ele já existia. Então, o que que Uhum. aconteceu com a Target? 2013, a Target, ela investia, como eu disse. No mês de setembro, ela adquiriu a certificação PCI-DSS em setembro de 2013. Ela contratou, na época, um sistema que era o estado da arte em prevenção, um centro de Uhum. operações de segurança que era o estado da arte na época. Tá? Estou Nossa. falando de setembro. E vai trabalhando. Em novembro daquele ano, esse sistema de controle, esse sistema de segurança, ele deu um alerta. Dia 30 de novembro, ele deu um alerta. O que foi feito? Nada. O sistema era novo, não foi feito nada. Dia 2 de dezembro daquele ano, o sistema apontou um segundo alerta. Dia 12 de dezembro daquele ano, o Departamento de Justiça informa a Target que ela tinha sofrido um incidente cibernético. Nossa. O que aconteceu, o Dalcio? Como é que foi obtido o acesso? Não foi na Target. A Target era uma verdadeira fortaleza. O Uhum. acesso se deu por uma terceira parte relacionada à Target. Era uma empresa que fazia manutenção em sistema de ar-condicionado. Nossa. Uhum. Aí eu chamo a atenção, terceira parte relacionada. Ela não tem a mesma proteção que a nave-mãe, que é a Target, mas ela tinha um Uhum. canal de acesso específico para ela. Então, a Uhum. abordagem se deu por um provedor de serviço. Essa abordagem aconteceu em meados de novembro. Como eu disse, o sistema detetou final de novembro, início de dezembro, procedimentos anormais, nada foi feito. Tá? Esse período é o período da Black Friday nos Estados Unidos. Ah, é. Preocupados com isso, né? Lógico. Tá? Pessoal gastando, comprando. O final dessa história foi o seguinte: hoje já se tem um valor de mais de 100 milhões de cartões de crédito que foram vazados. Esses cartões realizaram compras de 27 de novembro a 15 de dezembro.
Tá? Então, olha aqui, o alerta que o Departamento de Justiça deu foi no dia 12 de dezembro. O incidente prosseguiu até o dia 15. Nossa. Uhum. A Target foi alertada sobre o problema. Ela não agiu. Então, o final dessa história foi o seguinte: o CEO demitido, o CIO demitido, a empresa teve prejuízo para mais de 200 milhões de dólares. Ela tinha seguro, inclusive. Tá? E ela teve, por exemplo, como o cartão de crédito vazou, o que ela teve que fazer? Ela teve que informar ao proprietário do cartão de crédito. Ela teve que pagar uma empresa para fazer o monitoramento das compras desse cartão de crédito. Uhum. Ela teve que pagar a reemissão desse cartão de crédito. Então, o custo que ela teve foi muito grande, tirando o custo para a imagem. Então, esse é um Claro. caso que ele nos traz alguns ensinamentos. O principal ensinamento é, senhores executivos, cuidado com a sua cadeia produtiva. Isso. Uhum. Muitas vezes a gente tem uma fortaleza, nós construímos uma fortaleza, mas nós temos alguns elos mais frágeis. Essa é uma preocupação, Dalcha, que para nós que trabalhamos com prontidão cibernética, trabalhamos com prevenção, nós Uhum. temos. Não é olhar apenas a nave-mãe, mas olhar toda a cadeia produtiva. E nós temos outros Entendi. casos. Se nós formos falar de casos, nós vamos conversar aqui A uma tarde semana. inteira. Eu Entendi. gosto muito do caso da Target, porque ele é um caso escolar, ele tem muito ensinamento. Não, bacana. Eu vou puxar aqui uma pergunta do Carlos Cardoso. Ele pergunta, Wilson, vírgula, como nós combinamos, o que você pode dizer sobre o novo risco de ataques a satélites? Isso existe. Isso existe. A 2022, a primeira ação que foi realizada na guerra da Ucrânia foi uma ação contra uma empresa de satélites. Ah, é? Uhum. Foi tirar aquela empresa de satélites do ar. Isso existe. É vulnerável, sim. Lógico, é vulnerável. Existem medidas de segurança e fica aquela jogo de gato e rato. Mas isso já aconteceu. Nós já temos algum registro, já temos registros sobre esse tipo de ação. Não é Entendi. novidade, isso acontece sim. E as Pode ser consequências, uma, quais que pode pode ser, ser? pode ser uma ação no modem do satélite, da estação de terra do satélite. Ah, Mas tá. isso pode Uhum. acontecer sim. Já tem Entendi. caso registrado. Mas qual que seria o risco? Qual que seria a consequência? Tirar do ar. Você Tirar do tira um ar, sistema, você tira um sistema de comunicações do ar. totalmente. Entendi. Só Foi o que isso. aconteceu na Ucrânia. Uhum. Dizem que no caso de guerra, né, de conflito bélico, a primeira vítima é a notícia, né? A primeira vítima é a notícia. Então, o que aconteceu ali foi tirar a rede de comunicações dele, a rede de televisão do ar. Entendi. Pode É sim. interessante. Bom, até baseado nesse caso da Target, né? Você falou, executivo cuida de toda a cadeia, né? Produtiva tua, cadeia de valor, parceiros. Assim, como um todo, o que que hoje, né? Eu sendo um executivo, né? O board de uma empresa, que eu tenho que, né? Que eu tenho que me estruturar? Qual que é a infraestrutura? Quais são os processos? Como é que eu começo do zero com uma preocupação realmente séria e numa proteção assim, contra cyber, né, ataques, vamos dizer assim. Bem, Delcio, olha só. Tecnologias, processos e pessoas. Hum. Para começar, vamos trabalhar com pessoa. Vamos começar do básico. Existe um conceito que educação é um investimento de longo prazo. Não, não é não. Ele pode ser um investimento de longo prazo, mas ele traz impactos muito rápidos. Tá? Uhum. Então, são aquelas coisas básicas, é uma higiene cibernética, tratar de higiene cibernética. O que é higiene cibernética? É você eliminar aquela sua exposição desnecessária. Por exemplo, eu tenho amigos meus que participam de 10 redes sociais. Ou precisa de tudo isso? Você não pode ver uma rede Não. social. Eu tenho conhecidos meus que não podem ver um QR Code, que a primeira coisa que eles fazem é escanear um QR Code. Opa. Então, eu não estou dizendo para não escanear QR Code, não. A gente tem que usar o QR Code, mas
Vamos olhar de forma Com moderada. cautela. Aham. Porque o QR Code eu posso montar uma ação contra uma pessoa, identificando o hábito dele, de que ele vai naquele restaurante todo dia, e eu pego e mexo naquele QR Code. Entendi. Isso pode ser feito. Então, tudo depende muito do quanto eu quero ter aquele acesso. Então, o que que eu digo? Vamos começar do básico, né? Tem muita empresa que ainda não teve noção do risco ao qual ela está exposta. Uhum. Vamos começar com uma aferição de grau de risco. Vamos identificar algumas medidas mitigatórias. Vamos trabalhar na parte de educação do pessoal em todos os níveis, inclusive, particularmente, eu sinto informar, doutor Daus, que os executivos são alvo. Alvos, lógico, né? Uhum. Então, um executivo, um CEO de uma empresa, ele é um alvo. Ele é um. Então, vamos começar a trabalhar esse tipo de coisa básica. Tá? O que que Tá. acontece no Brasil? O que que eu posso dizer para você dessas minhas andanças por aí? Você tem uma questão de maturidade. O brasileiro, até por um problema, por uma questão cultural, ele não é uma pessoa. Tema de segurança não está na pauta. Tema de É. segurança para o brasileiro não está na pauta. É muito diferente quando eu trato com um país do Sudeste Asiático, um país na Europa Oriental, um país no Oriente Médio. Segurança está na pauta. Então, nós somos, muitas vezes, um pouco. Não damos a devida atenção para isso. Enquanto nós estamos longe desses centros de fricção, está ótimo, nós estamos longe. Só que no espaço digital, qual é a minha distância para a Europa Central? É a distância de um clique. É. Não tem distância. Não tem distância. Então, essa é uma questão que vale a pena a gente considerar, trabalhar, desenvolver uma cultura de segurança. Eu acho que nós temos muita coisa para fazer. E um ponto que eu gostaria de destacar: nós estamos com um nível de maturidade relativamente baixo. Uhum. Com um pequeno investimento, eu consigo ganhos exponenciais. Não estou falando de nenhuma solução tecnológica mirabolante, não. Com um Uhum. pequeno investimento, eu consigo acréscimos exponenciais. Vai Em melhorar. proteção. Em Em, proteção, né? em proteção, em segurança, em privacidade e proteção de dados, né? Uhum. Trabalhando com a dimensão cultural, dá muito certo. Então, mas você falou um negócio que me veio à cabeça. Por isso que eu perguntei em proteção. A gente consegue rapidamente ganhos, né? Grandes, mas aí o ganho grande ele é facilmente mensurável se você tem aumento de vendas, etc. Mas enquanto não houver um ataque, como é que você mede esse ganho? Você ataca de uma forma simulada? Como é que funciona isso para você? Realmente eu Tá. estou com um ganho maior, mas você tem que Como simular é? isso para ver que Tá. Eu tenho que convencer o executivo. tá. Eu tenho que convencer o executivo. Então vamos lá. A pergunta não é quanto custa fazer. A pergunta é quanto custa não fazer. Então, Vou, esse é. Uhum. vou lhe dar um exemplo. Quando você olha o seu ecossistema de negócios, você vai identificar lá alguns ativos digitais, um ativo digital, um sistema, uma base de dados, uma, uma aplicação. Ativos digitais que são vitais para o seu negócio. Uhum. Tá? Então, digamos que nós tenhamos uma empresa produtora de proteína animal. Essa empresa, certamente, ela tem, dentre os seus ativos digitais, um banco de dados que permite que ela faça o rastreamento de uma peça de carne da fazenda onde ela foi produzida até o seu mercado consumidor. Digamos que o mercado consumidor está na Ásia. Então você sabe exatamente que aquela peça que foi vendida na Ásia, ela saiu da fazenda XPTO. Uhum. Dalcha, isso é requisito de entrada no mercado.
Sem essa base de dados, você não entra no mercado. Nós não Uhum. estamos nem discutindo o preço. Uhum. Isso é Premissa. requisito de entrada. Então, quando eu Uhum. chego para um executivo e digo que para proteger, que ele, para ter acesso àquele mercado, que lhe dá um faturamento de dezenas de milhões de dólares por ano, ele precisa proteger aquela base de dados, eu consigo convencê-lo. Se eu chegar para esse executivo e falar para ele que eu estou sofrendo 5.000 ataques por minuto, eu não vou conseguir convencê-lo. Eu tenho que tratar, isso é uma discussão que a gente fala do técnico, a linguagem de negócio, eu tenho que mostrar para ele o que aquele investimento está trazendo para ele em termos de retorno. Muitas vezes não é tão fácil, não. Mas não é difícil. Não é Uhum. difícil. Tá? Entendi. Você falou em cultura, educação, mas em termos de infra, né, infraestrutura, uma vez convencidos, né, o que significa implantar um processo, né, minimamente robusto, né, mesmo que seja, como você falou, em pequenas etapas com ganhos grandes, só para, né, você já falou, investimento não é o quanto custa, né, quanto custa não ter, né? Mas de forma equipamentos, sistemas, plataformas, onde é que a gente acha isso? Quem que implementa essas soluções? Vamos supor que eu queira hoje me proteger mais, o que que eu faço? Primeira coisa que você vai fazer é fazer uma avaliação de maturidade. Para você ter certeza, ter a ideia de onde você vai colocar o seu recurso. Entendi. Soluções tecnológicas, Dauch, existem milhares no mundo. Eu Uhum, costumo dizer que soluções tecnológicas é commodity. Boa, ruim, pontos positivos, pontos negativos. Tem várias no mundo. Você trabalha com inovação, você sabe disso. Agora, eu tenho que uhum, olhar se essa solução tecnológica ela cabe no meu bolso. E qual é o valor daquele bem, daquele ativo que eu estou protegendo. Então, vou ter que fazer uma solução de compromisso para tentar identificar uma solução ótima. É difícil falar em tese, mas, por uhum. exemplo, Não, muitas vezes vai ter aquela discussão: eu vou instalar alguma coisa de forma orgânica, vai ser minha, ou eu vou terceirizar? Tem essa discussão. uhum, Muitas vezes uma solução terceirizada, ela atende ao meu problema. O que eu posso dizer para você, o que eu tenho visto, né? Hoje em dia já está melhor isso, mas é muita empresa investindo em tecnologia e não usa o recurso tecnológico que ela comprou, entendi. ou comprando tecnologias com redundância. Então, como é que nós vamos montar isso? Primeiro, faz uma análise de maturidade. Uhum. Depois, eu vou ter que ver o meu bolso. Quanto cabe? Cabe no meu bolso as soluções. Pode não ser a melhor. Por exemplo, vou construir um data center ou eu vou para a nuvem. Entendi. Uhum. Outra coisa, tem uma observação aqui da Débora Arocha sobre soluções pedagógicas. Eu É, isso eu ia adoro passar isso. para você. É bom você se puder comentar. Educação, Uhum, educação. A parte de gamificação, ela traz muito resultado. Por exemplo, nós temos alguns plano de continuidade do negócio. Vamos fazer um jogo, vamos testar esse plano. Vamos ver se esse plano funciona. uhum, Se eu tiver uma crise hoje cibernética na minha empresa, o que eu faço? Eu ligo para quem? Eu falo com quem? Como eu me posiciono à frente dos meus stakeholders? A minha empresa é listada, o que eu informo para a CVM? O que eu uhum, informo para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados? Então, tudo isso é planejado e é testado. É planejado e é testado. Não dá para fazer na hora. Então, uhum, como você me perguntou, por onde eu começo? Vamos começar com processos, vamos começar com educação e vamos manter isso simples. Que o primeiro raciocínio tem que comprar tecnologia, coisa calma. pesada. Aham, Às vezes você não precisa disso. E uhum, se comprar, não vai conseguir usar. Daus, entendi. é o que eu sempre digo.
Hoje, uma solução tecnológica do estado da arte, ela é mais ou menos o quê? Uma cereja de um bolo. Para colocar a cereja de um bolo, eu tenho que ter o bolo. Uhum, E esse bolo, ele é uma trajetória. Ele é uma trajetória. Temos vários exemplos. Eu já encontrei empresa, só para você ter uma ideia, que a empresa tinha mais de 80 soluções tecnológicas. uhum, Lembra bem, se eu compro uma solução, eu tenho que treinar o meu pessoal para usar essa solução, eu tenho que preparar para fazer manutenção dessa solução, e a coisa complica. Então, uhum, a discussão entre fazer em company ou muitas vezes você terceirizar é uma discussão presente. uhum, Esse ponto que a Débora levantou, eu acho fantástico. Jogos, tal da gamificação, treinamentos contra phishing awareness, alerta anti-phishing, a questão da inteligência artificial, da higiene cibernética, evitar uma exposição desnecessária. Tem muita uhum. coisa que dá para fazer. E eu garanto para você, o retorno ao investimento é alto. Entendi. Não, bacana. Você comentou antes, já no meio de uma das suas respostas, sobre inteligência artificial, que é uma, como é que posso, uma plataforma, solução, já está no meio da gente, mais recente, né? Mas praticamente já utilizado, né, por empresas, pessoas, comércio. Como é que, né, o tema da inteligência artificial cruza, né, com essa cibersegurança em termos de risco, ou de repente se aproveitar dela? Como é que ela se posiciona Vamos lá. nesse, nesse mundo aí Quando da eu falo de cibernética? inteligência artificial e como ela conversa com segurança, eu tenho que olhar três aproximações. A primeira aproximação é o uso da inteligência artificial para prover segurança. Hum, Então, são ferramentas de segurança cibernética que estão apoiadas em inteligência artificial. Esse é o lado bom da coisa. uhum, Nós temos o outro lado dessa moeda, que é o uso da inteligência artificial pelo global. agente malicioso, Uhum, o lado negro da força. Tá? Então, por exemplo, você começa a criar malware inteligente, você começa a utilizar modelos linguísticos para fazer e-mails para phishing altamente sofisticados. uhum, E tem um terceiro ponto. Eu falei do lado bom, do lado ruim. E tem um terceiro ponto, que eu vou me é, prender um pouquinho mais sobre ele, que é o quê? É a segurança de uma aplicação com inteligência artificial. É a segurança da inteligência artificial. Essa é uma questão que ela está em debate, como aham, prover esse tipo de segurança. Um modelo, uma aplicação de inteligência artificial, ela tem, sendo bem simples, sem ser simplório, ela tem mais ou menos três partes, né? Uma uhum, interface onde a pessoa interage com a inteligência, ela tem o seu modelo, o algoritmo e o ambiente de treinamento, e ela tem uma uhum. grande base de dados, Base de dados. Uhum, onde ela faz o treinamento, onde ela colhe dados para treinar essa inteligência artificial. Qual é o grande alvo hoje por parte dos agentes maliciosos? São essas bases de dados. Por exemplo, uma aplicação de inteligência artificial que ela trabalha no segmento de saúde, que ela é empregada para fazer, por exemplo, diagnóstico de exame de imagens, ela tem uhum, uma base de dados muito rica. uhum, Então, o que eles buscam hoje? Eles buscam justamente essa base de dados. Para quê? Para claro. monetizar essa base de dados. Tá? Então, se essa aplicação de inteligência artificial ela é um ativo digital vital para a minha empresa, eu tenho que tomar medidas que me assegurem que essa aplicação de inteligência artificial seja redundante. Essa base de Uhum, dados, eu vou ter que ter base de dados redundante, vou ter que ter duas ou três, vou ter que ter cópia disso. Não estou falando nada muito sofisticado. Tá? entendi. A coisa é mais simples, é simples mesmo. Só que às vezes é simples e é óbvio. Só que às vezes nós não fazemos o óbvio. O óbvio não fica tão claro assim, embora seja óbvio, né? Tá bom. Não, bacana.
deixa eu fazer uma pergunta, que a gente falou muito de empresa, você comentou um pouco, mas em termos né, do âmbito pessoal, né? A gente tem, como você falou em código, né, de QR Code, né, nosso celular, etc. É, de que forma, né, os riscos aumentaram, né? E até um colega que até pergunta aqui, diante, Wilson, dia do avanço desses ataques, ainda é viável pagar por sistemas antivírus? Então, se pudesse falar um pouco como um todo, né? Como eu, CPF, hoje estou vulnerável, né? Vamos dizer, a novos tipos de ataque, vamos falar assim, né? Que Olha vírus só, sempre houve. é viável pagar por sistema antivírus. Hoje esse sistema ele tem um outro nome, chama-se Endpoint, sistemas para a segurança de endpoints, que não é apenas o computador, a impressora também tem um HD. Então, a Ah, é impressora está verdade. pendurada nisso. Tá? Então, estamos Uhum, falando de endpoints, de pontos finais. É viável, entendi. sim. Tá? Eu acho que hoje o antivírus está avançando, está melhorando. É aquilo, né? Você tem a tecnologia, tem para o mal e tem para o bem. Então, hoje você tem antivírus que eles não estão em cima daquele modelo anterior de assinatura do vírus. A Entendi. lógica que está por trás do antivírus, um antivírus inteligente, ele tem a inteligência artificial por trás. Por quê? Quando você enfrenta um malware chamado inteligente, se Uhum, ele, quando ele está no seu sistema e se ele perceber um comportamento daquele antivírus em cima da assinatura dele, ele muda. E o antivírus muda também. Eu uso antivírus. Eu uso antivírus. Eu não deixo de usar antivírus. uhum, De uhum. jeito, de jeito nenhum. O que eu acho é o seguinte, Dallas, olha só. Em 2000 nós temos uma abordagem em segurança, uma abordagem passiva. Tá. O que é a abordagem passiva? Isso caiu por terra em 2018. Tá? Eu Hum, pego a minha empresa e construo ao redor da minha empresa um muro, a parede. uma parede. Isso é uma abordagem passiva. Então, da Uhum, porta para dentro. O que eu tenho ali? Eu tenho um firewall, tenho o sistema de detecção de intrusão, tenho uma série de tecnologia, tenho o próprio antivírus, tenho o endpoint protection, tenho uma série de coisas. Tá? Então, eu estou olhando do muro para dentro. Qual é a abordagem moderna? Você agrega uma outra camada nesse teu dispositivo de segurança tradicional. hum, Você agrega uma camada que vai da porta para fora. É o que a gente chama entendi. de defesa ativa. É o princípio da prontidão cibernética. Tá? Eu não fico em cima do muro. Uhum, Eu não construo apenas o muro. Eu vou construir o muro. Aquelas tecnologias tradicionais, elas existem. E elas continuam existindo, firewall e outras coisas. Agora, eu vou para o ambiente externo. Isso é um termo que a Gartner chama de gestão de superfície externa de ataque. Então, eu estou no ambiente externo, identificando o quê? Identificando quais são as ameaças presentes, uhum, identificando quais são as minhas vulnerabilidades que estão expostas, uhum, identificando se eu tenho credencial minha sendo vendida na Dark Web, monitorando o Dark Web, monitorando fóruns de Dark Web, identificando se ativos meus, se eu estou sendo muito citado na Dark Web, identificando se eu tenho e-mail e senha do meu sistema sendo vendido na Dark Web, sendo vendida na Dark Web. Então, eu estou uhum, olhando fora, que esses são os ativos que o agente malicioso busca para poder fazer uhum. uma ação contra mim. Eu Essa se começo a olhar se antecipa. eu tenho, se os meus certificados estão em dia. Tem um caso, e isso acontece muito no Brasil. Hum, É um problema de, não é de Brasil, é de mundo, mas acontece muito no Brasil. Tá? hum. São as empresas estarem trabalhando com softwares desatualizados, sem a aplicação das correções que o provedor daquele software libera sistematicamente. Mantém aquela versão atual e fica lá. Manter aquela versão. O que acontece? Vira e mexe, nós estamos no nosso computador pessoal, nós recebemos um alerta aqui, atualização para ser aplicada.
Você não tem tempo e vai embora. Mas isso acontece muito no Brasil. Hoje, em termos É, de segurança, você tem alguns problemas no Brasil. E eu vou lhe dizer quais são os três problemas mais sérios que eu tenho no Brasil hoje. Tá? Face ao que nós temos olhado, o que nós temos estudado ao longo do tempo. Primeiro deles é o uso de software desatualizado. No Brasil, ainda se usa também muito software pirata. pirata, é. Muito software pirata. Esse é um problema. Segundo problema, são aplicações web, outras aplicações, que elas foram desenvolvidas sem a observância de frameworks de desenvolvimento seguro. Tá. Isso é um problema. Tá? E isso se agrava quando eu começo a falar de inteligência artificial. Que a inteligência artificial não é nada mais, nada menos que uma aplicação. Uhum. Tá? E o terceiro problema, que é crônico, é o uso de certificado vencido. Aquele cadeadinho que a gente tem quando a gente entra na internet e aparece naquele site. Uhum. Uso de certificado vencido e modelos criptográficos fracos. Então, hoje, o grande problema no Brasil é isso. Não é só no Brasil, não. Tá? Mas uso de softwares que estão desatualizados, Uhum. aplicações que foram desenvolvidas sem a observância de modelos de desenvolvimento seguro e certificados vencidos. Tem um colega aqui que falou: software genérico é um problema. É. Tá? Se você usa software, eu vou mudar um pouquinho, né? Uhum. Software aberto. Isso. Software aberto. Eu posso usar software aberto, tá? Contanto que eu saiba o que eu esteja fazendo. Contanto que eu saiba o que eu esteja fazendo. Tá? Eu uso. Eu uso software aberto. Tá? Mas aí Mas, você, como é que você sabe que esse software aberto é seguro? não, eu tomo algumas medidas de precaução. Aham. Tá? Por exemplo, separo máquina. Na minha máquina principal, onde eu rodo os meus sistemas mais importantes, eu não rodo software aberto. Software de código aberto. Então, eu começo a fazer, como é que eu posso te dizer a melhor palavra para isso? É, segregação de máquina. Por exemplo, Uhum. vou te dar um exemplo que eu uso isso. Eu tenho que navegar na Dark Web por força de Uhum. atividade profissional. Eu tenho que Aham. monitorar e navegar em fóruns da Dark Web. Eu tenho uma máquina só para isso. Eu sei que eu estou exposto. Eu tenho uma máquina só para isso. Essa máquina, ali você não vai encontrar nenhum dado bancário meu naquela máquina. Com certeza. Não vai, não Uhum. pode deixar. Então, a gente tem que segregar. E esse é um ponto que eu acho que vale a pena a gente conversar aqui. Dentro de uma empresa, eu tenho máquinas corporativas. A máquina é da empresa. Uhum. O colaborador utiliza aquela máquina para trabalhar. Isso que eu ia perguntar. Muitos usam seu Note particular, né? Existem políticas para isso. Uhum. Existem políticas para isso. Eu vou dizer para você, quando eu estava nos Estados Unidos, eu estava dentro de um quartel do Exército Americano. Eu recebi um notebook para trabalhar. E esse notebook, quando eu abria ele tinha assim, ó, esse notebook é propriedade do Departamento de Defesa. Ponto. Você está sujeito a monitoramento 24 horas, 7 dias por semana. Uhum. Não Então, faça existe política besteira. para isso. Existe Uhum. política para isso. O que eu chamo a atenção é o seguinte: se eu tenho uma. Esse período acabou semana passada. Nós vivemos no Brasil, no início de todo ano, aquele período que é a declaração do imposto de renda de pessoa física. Uhum. Normal. Dalcio, eu sou capaz de apostar com você, se nós chegarmos em várias empresas públicas e privadas, ou privadas, eu vou encontrar o aplicativo da Receita Federal em máquinas corporativas. Com certeza. O pessoal faz durante o serviço, né? Com certeza. Não, eu não estou dizendo nem isso, mas ele faz, tipo É, assim, na hora do almoço, ele vai lá e agiliza aquilo. isso, é. Uhum. Essa é uma aplicação que ela é alvo de agente malicioso, porque ele sabe Uhum.
que todo ano no Brasil a população brasileira faz imposto de renda. E na última hora, hein? Tô brincando. Existe aplicação, existe esse ano nós tivemos várias aplicações dessa natureza. Teve alerta que essa aplicação, nós estamos tendo algumas aplicações de imposto de renda que eram aplicações fakes. É? O Carneiro citou aqui, nenhum sistema é 100% seguro. E não é mesmo. Uhum. Daos, o ecossistema digital, o espaço digital, ele é um espaço de interação entre pessoas e empresas que foi construído pela mão de gente. Não foi o criador que construiu. Ele não é Uhum. perfeito, ele tem problema. A internet, quando ela foi concebida, ela não se aplicou nela aquele princípio do security by design. A premissa já é segurança, não A foi, né? premissa já é segurança. Uhum. Não foi concebida. Então, é um ambiente. Se eu estou num ambiente digital, eu estou em um ambiente de risco. Nuvem ajuda em redundância? Ajuda. A pergunta para você, nós já estamos quase no final do tempo aqui. A gente fala muito de gerações X, Y, Z, né? Então, assim, eu acompanho, né? Minha filha um e 2 são, inclusive, de gerações diferentes. Eu fui da X, a anterior. Qual que é, assim, vamos dizer assim, a conscientização e a aplicação maior ou menor dessa cibersegurança por essas diversas, a gente chama de gerações, mas, né, dá para dizer que a geração Z é mais alerta, não é? Porque depende muito, alguns cresceram com a internet, alguns já cresceram com iPhone, deve mudar muito isso, né? Minha Vamos lá, Dalton. suposição. Primeiro ponto é o seguinte: eu sinto informar que eu acho que eu Hum, e você não somos de geração X, não. Nós somos boomers. tá bom. Boomers, é verdade. Nós somos boomers. Nós somos Verdade, antes dessa turma. Baby Boomer, é o nome que eu Nós, queria lembrar. Aham. nós somos boomers. O que acontece? Essa geração, eu tenho uma filha com 20. Essa turma já nasceu digital. Uhum. Já nasceu digital. O que acontece com essa geração X, Y, Z? À medida que ela vai ficando mais avançada, ela está mais exposta ao ambiente digital. Isso é uma vulnerabilidade. Ah, tá. Então, por São exemplo, usuários hoje, mais assim. Tá, entendi. Uhum. então o que acontece? Eles nasceram digitalmente, mas eles estão muito mais expostos. Não pode Uhum. falar de uma rede social que surgiu, uma rede social nova que logo entra. Por outro lado, como é que você conserta isso? O que alguns países já estão fazendo isso? Que já estão fazendo, Estados Unidos faz isso, países europeus têm essa iniciativa, existe uma agência na Europa chamada ENISA, que é a Agência de Segurança Cibernética da União Europeia, é muito ativa nisso. Eles já inseriram essa questão de segurança cibernética na grade nacional curricular. Isso Uhum. já é ensinado na escola. Na escola, esse tema já é colocado. Como que você faz isso? Você entra com jogos. Entra de uma maneira lúdica. Você não está ensinando programação para ninguém. Mas o grande propósito, esse tipo de iniciativa, ela tem dois propósitos, não? Primeiro propósito dessa iniciativa é o seguinte: é você pegar essas pessoas e fazer com que elas entendam o risco do ambiente digital e evitem se expor de forma desnecessária. Você utiliza várias ferramentas, jogos é uma delas. Tem que ser aquele negócio, tem que ser atrativo. Para você pegar essa garotada nova, tem que ser atrativo, tem que ser legal. O termo é esse Claro. mesmo. Tem que ser legal. Uhum. Então, esse é um propósito. Agora, tem um segundo propósito, que é a grande sacada deles. Hoje existe um gap, existe um apagão de mão de obra nessa área muito grande. Então, o Entendi. segundo propósito dessas iniciativas educacionais é despertar nessa garotada o interesse por o Interesse. quê? Por ciência, tecnologia, engenharia e matemática. STEAM. Então, Uhum. quando você vê, por exemplo, naquele sistema educacional norte-americano, são 12 anos de estudo, eles colocarem a partir do K5, eles colocarem jogos, a discussão de segurança, eles estão com dois focos. O primeiro deles
é a própria proteção. E a segunda é despertar nessa garotada o interesse por essa área, que sem matemática, sem tecnologia, sem engenharia e sem ciência, você não avança nessa área. Entendi, com certeza. Tá? Então, a grande pegada deles, e eles não escondem isso para ninguém, não. Isso está escrito em norma. O primeiro propósito é esse, o segundo é esse. Agora, eu gostaria Uhum. muito de ver isso no Brasil. Essa Que consciência não educação, chegou. Dalton, Uhum. não existe investimento mais barato do que educação. E mais rentável, mais com melhor retorno do que educação. Educação. Então, É. se nós tivéssemos hoje nas nossas escolas alguma iniciativa nesse sentido, mexer em base nacional curricular não é fácil, existem pressões, não é fácil mexer nisso. Mas hoje, em alguns países, isso já está acontecendo. Estados Unidos é um Uhum. excelente exemplo, os países na Europa, na Ásia também, tem muita gente gastando dinheiro com isso. Coreia, Uhum. Vietnã, investindo nesse tipo de coisa. Primeiro, proteção imediata, objetivo imediato. Segundo objetivo, objetivo profundo, despertar o interesse por essa área. Entendi. Ok. Eu ia passar para você, mas você comentou faz pouco, agora com a última frase, despertar interesse, temos uma carência, né, de profissionais. Aí eu vou te fazer uma pergunta que, né, assim, ele não é, acho que não é uma resposta técnica, mas deve ter pessoas já pensando nisso. É uma pergunta que eu faço, minha esposa tem uma opinião, assim, a inteligência artificial vai trazer muito desemprego e um problema grave econômico no mundo? Dalcher, de maneira alguma. Isso que eu queria De, ouvir, porque as pessoas de acham que maneira, é. eu vou dizer para você o seguinte, olha, tem duas questões sobre inteligência artificial, que é a tal da regulação e tem essa discussão que eu acho que ela não contribui com nada. Eu acho que a Uhum. inteligência artificial está aí. Já passamos do ponto do não retorno. Isso sim, é. Uhum. Tá? Já está aqui. Vai trazer desemprego? Não acredito. Ela vai trazer muito benefício. Uhum. Entendeu? Eu acho que o lado da prosperidade que ela vai trazer para nós é muito grande. Né? É lógico, como toda moeda, né, a inteligência artificial é uma moeda que tem dois lados. Ela tem o lado da prosperidade e ela tem o lado da segurança, dos impactos negativos, impactos positivos e impactos negativos. Na minha percepção, eu acho que a inteligência artificial tem muito para contribuir. Isso é uma coisa, Uhum. Dalcha, fazendo aqui até um desabafo, eu vejo hoje inteligência artificial sendo demonizada. É, então, por isso que eu perguntei. É. Uhum. Como é que é? Algoritmo do mal. Meu Deus do céu, vamos parar com isso. Eu acho que nós estamos num movimento para frente, ela tem muito a agregar. É lógico, ela pode ser utilizada por mal? Pode, é que nem o chaveiro. Ah, uhum. O chaveiro sabe fazer chave, não significa que ele vai sair arrombando porta por aí. Eu E acho que a poderia, né? inteligência É. artificial ela está aí, ela vai trazer muita coisa boa. Né? Agora, nós temos que nos preparar para usar. Isso. Eu falo Nós sempre, temos que nos saber perguntar e saber interpretar. Isso também vai criar um saber novo. perguntar, saber utilizar, ver o que ela contribui. Uhum. Ela vai ultrapassar, ela vai colocar o humano de lado? Não, não vai não. Uhum. Não vai não. Mas isso é um senso comum entre várias pessoas. É legal você ter colocado isso. Bom, eu queria te O passar Edson, agora. Pode o, falar, Wilson. Tem várias perguntas. Eu até falei assim: as perguntas não respondidas a gente vai mandar para o Wilson. Se ele puder, ele vai responder, depois colocar no grupo. Mas, Wilson, você pegou uma pergunta aí, fica à vontade, responda aí. tem dois pontos aqui que eu queria tratar. Vamos lá. O nosso amigo Edson, Uhum. a questão do desemprego em razão de IA é o mesmo que fizeram com o uso de robô na década de 80. É, exatamente. Uma discussão, me desculpe, eu acho que essa observação do Edson é muito pertinente, não tem aderência. Eu acho que é uma observação temerária. É assim, olhando pelo lado negativo. Vamos olhar pelo lado positivo. Outro ponto, o Pedro Melo fez essa observação, a Débora também, o sistema GovBR. Uhum. Vou dizer para vocês o seguinte, o GovBR
é um sistema muito bem feito. Muito bem feito. O GovBR, olha, à medida que a gente conhece mais, eu tive a oportunidade de conhecer, eu estou em Brasília, eu tenho amigos que Uhum. trabalham. O GovBR é um senhor projeto, muito bem feito. Ah, legal. Eu sou fã. Agora, nós temos que tomar alguns cuidados, né? Colocar na conta do GovBR coisas que não são culpas do GovBR. Por exemplo, se eu perco a minha credencial de acesso para o GovBR e um agente malicioso captura a minha credencial de acesso legítima do GovBR e utiliza Hum. para fazer mal feito, o problema não é do GovBR, o problema é Uhum. meu. O GovBR é um excelente sistema. Sou defensor. Tá bom. Muito bem Aí feito. eu. Uhum. Só a última pergunta do Carlos aí. Daria para falar um pouco sobre o Drex? A primeira pergunta é o que ele está chamando de Drex. Essa que é a questão. Então, imaginei que você soubesse, por isso, se der tempo ainda, mas eu vou fazer o seguinte, vou passar para você falar, né, colocar as Ah, tuas. Ele colocou do, aqui? moeda digital do BC. Ah, tá. Carlos, eu já escutei falar do Drex, da moeda digital. Eu assisti uma conferência há pouco tempo, mas eu não me sinto confortável. Eu não tenho conhecimento suficiente para emitir nenhum parecer sobre isso. Tá bom. Tá? Mas bem colocado. Eu não tenho conhecimento para, num evento público como esse, tecer um comentário sobre o Drex. Eu não a conheço. Então, tá bom. Tá? Mas uma coisa que eu posso dizer para você é o seguinte: o Banco Central é muito qualificado nessa área digital. Sabem o que estão fazendo. Uhum. Não, bacana. Né? Ok, a gente vai passar todas essas perguntas não respondidas para o Wilson, né? Se ele puder responder, a gente depois, né, compartilha. E eu queria passar para você, Wilson, né? Fique à vontade de pegar o tempo que você quiser, fazer um resumo, colocar, né, os teus pontos, os teus alertas, né? O que que a gente pode levar, né, do teu bate-papo, e além do que nós já conversamos hoje. Fica, a palavra é tua, aí, Wilson. Nelson, olha só, eu não vou me alongar muito, não. O que eu vou bater, a tecla que eu vou bater, e é uma tecla que eu sou meio que um evangelista sobre isso, invistam nas coisas simples. Educação funciona. A solução, ela passa pelas coisas simples. O que a gente identifica hoje nas empresas brasileiras? O pessoal não está fazendo o óbvio. Existem umas cartilhas que são disponibilizadas de graça pelo CERT BR. Ele fala sobre. São cartilhas muito bem desenhadas, são muito interessantes. Que ele fala sobre medidas de segurança básicas. Uhum. Cuidado com o celular, cuidado com o computador, uso de computador pessoal em ambiente corporativo, cuidado com phishing. E elas estão de graça. E tem muito material, tem muito filmete disponível no site do CERT. Dá uma passada por lá. E uma coisa que eu acho que vale muito a pena a gente falar, particularmente em ambiente corporativo, é o seguinte: vamos. Quando a gente fala de segurança, a turma, não, todos são responsáveis pela segurança. Sim, todos são responsáveis. Mas designa uma pessoa para ser o responsável maior. Entendi. Porque quando todos são responsáveis, ninguém é responsável por nada. Que essa Uhum. pessoa, o exemplo que eu dei da cartilha do SET, essa pessoa, o que ele vai fazer? No ambiente corporativo, ele vai entrar no site do CERT, vai baixar esse material e vai difundir na empresa. A área de proteção de dados já se designou um DPO. Associa com isso para a área de segurança. É um responsável. Coloca um responsável. Mas eu não tenho responsável. Dá uma olhada assim, vê aquele cara que tem mais o jeitão para coisa, Afinidade, designa né? ele. Designa ele. Eu acho que a gente tem que crescer nisso, com essas iniciativas que agregam maturidade, que permitem o amadurecimento, não apenas das instituições, mas da nossa sociedade. Tecnologia é muito relevante, mas não adianta nada eu colocar. Eu costumo dizer o seguinte: se a resposta para a segurança fosse tecnologia,
a NASA não era hackeada. E foi. Foi. Departamento Uhum. de Defesa foi. Departamento de Defesa teve um problema que foi o mais básico, e eu estava lá na época. Eu vou dizer para vocês, já que nós temos um tempinho, só um minutinho para contar isso. Não, tranquilo. Interessante. 2008, 2019, eu não me lembro exatamente quando é que foi, qual ano, eles estavam com duas guerras. Aí um cidadão, ele chegou para trabalhar numa base daquelas, norte-americana. Né? Uma das guerras era gerenciada a partir de Tampa, na Flórida. Quando ele chegou no estacionamento, ele encontrou no chão um pendrive. Ele pegou o pendrive. Aí ele levou esse pendrive para a sua estação de trabalho e resolveu ver o que tinha dentro do pendrive. Eu Parece estou meio dizendo óbvio, isso, né? eu estou dizendo para vocês por quê. Quando eu cheguei no forte do dia seguinte, estava um tumulto danado por causa disso, que contaminou. E esse evento, ele contaminou a área de pessoal do Pentágono. Para limpar isso, para limpar esses sistemas, foi quase 30 dias. Primeiro, Dalcha, muito obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui, conversar sobre esse Uhum. tema. Tá? É um prazer, eu gostei muito das, das perguntas, gostei muito de estar com vocês e vamos em frente, conta com a gente. Tá bom, Wilson. Obrigado pela tua participação, por ter aceito. Antes de fechar aqui, queria agradecer de novo ao nosso patrocinador, né, a Micropower, né, com soluções de gestão de pessoas e treinamento corporativo, e os nossos parceiros regionais, a UBQ de Minas, o Excelência Santa Catarina, o Mato Grosso do Sul, né, o MS Competitivo e a ABQ. E também, né, toda a nossa equipe, né, que está aqui, a Patrícia, a Aline, o pessoal que permitiu que isso acontecesse, e também a todos que assistiram aqui. Eu posso dizer, viu, Wilson, foi uma dos webinars com mais perguntas que foram feitas, né, perguntas bem interessantes, técnicas, né, então agradeço ao interesse de todos e novamente aí, né, quero que sempre deixe o espaço aberto para feedbacks e alimentações para que possa sempre melhorar esses nossos webinars. O próximo vai ser sobre gestão da marca pessoal, né? Como a gente tem que cuidar da nossa marca pessoal, como eu, Wilson, como eu, Dalcha, como vocês devem se apresentar à sociedade e ao mercado. É um tema bem diferente, interessante, o Ricardo Dalbosco que vai falar. Então, gente, obrigado de novo a todos pela atenção. Wilson, Patrícia, Aline, estaremos em breve no nosso próximo evento. Tchau, tchau para todas e todos.